quero um minuto da sua atenção, né, para uma palavra ao qual Deus colocou no meu coração nesta tarde, né, que se conta aqui em Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, né, vou estar mostrando para vocês aqui, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 12, versículo de número 4, né. Nós vamos estar lendo aqui o versículo 4 que diz: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o ao quarto quarteto de soldado, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero trazer aqui um tema, né, para esta meditação, ou para esta palavra, né? Um tema ao qual o Senhor colocou no meu coração, né? O poder da oração. É o tema desse versículo, né? A igreja naquele tempo estava sendo perseguida rigidamente, né? Até chegar no ponto de matar Tiago, né? E o povo se alegrou, né, com essa situação e prenderam a Pedro para ser levado, né, ao povo depois da Páscoa, né? E Pedro ele foi guardado na prisão, e uma segurança, né, extrema, máxima, né, para que Pedro não fugisse, certo? Mas a igreja estava em oração. A igreja entregou ali essa situação a Deus, né? Não tem prisão, irmãos, quando a igreja entrega a Deus. Não existe prisão que não seja desfeita ou destruída. Não existe. Ali Pedro estava guardado com segurança em uma prisão, mas a igreja estava ali em contínua oração por ele a Deus. Entenda, quando nós colocamos, né, a nossa família, quando nós colocamos nossos parentes, quando nós colocamos aqueles necessitados, aqueles que estão no mundo do álcool, das drogas e da prostituição, quando nós colocamos para Deus libertar, para Deus guardar, para Deus salvar, Deus ele salva, né? Porque quando a igreja está em oração, em contínua oração, a oração da igreja chega às narinas de Deus, né? Foi isso que aconteceu e eu vou chegar aqui nesse assunto a partir de agora, né? Então Pedro estava preso e a igreja estava orando pela vida de Pedro, para que Deus salvasse, libertasse de Pedro daquela cadeia, daquela prisão, né? Então a Bíblia diz que no momento que ele estava orando, Deus estava trabalhando. Eita glória! Quando você ora, Deus trabalha. Quando você apresenta uma pessoa, Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Quando você apresenta libertação para uma vida de uma pessoa, Deus está trabalhando por libertação na vida daquela pessoa. Não se esqueça disso. Enquanto Pedro estava preso, Pedro estava sossegado, dormindo, e a igreja está em oração, ali o anjo do Senhor entrou naquela prisão. A Bíblia diz que quando o anjo entrou naquela prisão, tocou ali em Pedro. Pedro acordou sem saber o que estava acontecendo. Ali o anjo mandou ele pegar sua barca, colocar sua capa, sua aliança e mandou seguir. Até então, Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Pedro achava que ali era uma visão, era um sonho, né? Não achava que aquilo era real. Mas o anjo tinha entrado ali, mandou Pedro calçar a sua barca, colocar a sua capa, a sua aliança e mandou seguir. E o anjo ia na frente e Pedro ia atrás. Queridos, a prisão estava guardada por segurança, mas quando o anjo se aproximava da porta, a porta se abria. Aleluia! E quando a porta abria, eles iam andando, passou pela primeira comitiva de soldado, passou pela segunda e saiu daquele lugar e foi até a esquina, no canto da esquina,
no canto da esquina que o anjo desapareceu. Aí Pedro caiu a ficha. Aí Pedro entendeu que o anjo tinha tirado ele daquela prisão. Então Pedro saiu entendendo o mistério, entendendo o negócio, foi até a casa de Maria, aonde a igreja estava ali orando pela vida dele. E quando Pedro bateu na porta da casa de Maria, veio uma criança e, sem abrir a porta, ouviu a voz e entendeu que era a voz de Pedro. E aquela criança foi até os irmãos que estavam orando ali e disse: ei, Pedro está na porta, batendo na porta. Os irmãos ficam sem entender, mas Pedro não, Pedro está preso, Pedro está guardado por segurança, ele está na cadeia. Não, quem está na frente ali na porta é Pedro. Às vezes, irmãos, nós colocamos dúvida na nossa oração. Nós não temos que colocar dúvida na nossa oração, nós temos que orar crendo que vai acontecer. Nós temos que crer no milagre. Se nós não crermos em milagre, o milagre não acontece. Então, eles estavam orando e eles não entenderam que Deus estava ali. Irmãos, foi uma alegria quando eles viram Pedro. Deus ouviu a oração daquele povo. Deus ouviu a oração da igreja. Deus, Ele ouve a tua oração. Deus, Ele sabe o teu coração. Ele sabe o que tu tem pedido. E Ele vai conceder segundo os teus pedidos, Ele vai conceder, porque Deus é Deus. Deus realiza sonhos, Deus é o Deus do milagre. Quando você ora com fé, quando você ora crendo que vai acontecer, o milagre acontece. Que essa meditação, né, venha ao teu entendimento, e você venha entender que Deus, Ele pode fazer o milagre na tua vida, na vida dos teus. Não importa a situação que se encontra, Deus, Ele pode te ajudar. Deus, Ele pode te libertar das coisas que você acha que não consegue sair. Deus, Ele tem esse poder de fazer isso. Basta você pedir crendo que o seu milagre vai acontecer na sua vida. E que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, que essa meditação, né, venha não só entrar no seu coração, mas venha se plantar no seu coração, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.